Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. I wanna touch the sky, I wanna fly so high. Então, a biologia, a sociologia, tchau, ok. Vamos lá então. Gente, olha só, nós vamos começar a nossa correção dirigida agora, depois dessa aula maravilhosa de filósofo e sociólogo, não é isso? E o nosso professor veio aqui dar um tchauzinho pra vocês, não é isso? Entra aí, como é que tá o negócio? E aí, já tomou uma água? Como é que já ficou? Tá mais tranquilo. Carmou? Não, porque houve um sinal do diretor e falou assim, rapaz, tô passando do tempo, acabou, vambora. E não, agora eu já tô ciente. Aqui, há algum tempo, teve um incêndio no estúdio, né? Aí, no meio da aula, saiu todo mundo, cada um pegou o que podia, né? Eu peguei uma par de meia rosa, né? Um baby doll que tinha, cada um pegou peça e saiu correndo. Aí eu falei, pronto. Não foi assim não. E aí? A gente correu e mandou você continuar dando aula. Todo mundo correu e vai dando aula aí, velho, que a gente vai descobrir de onde é que vem essa fumaça. Ninguém voltou. Tipo os músicos do Titanic, né? Aí eu falei, hoje o aluno deve falar assim, puta merda, pegou fogo de novo naquele estúdio, do jeito que o professor foi incêndio. Ok, Marcelo Rezende dando filosofia no Proenem. Querido, um abração aí, show de bola, boa chegada. Tá bom? Vamos lá então. Beijo, tchau. Seus lindos, queridos, olho no quadro. Acontece o seguinte, hoje, Titio ia trabalhar uma estrutura especial para mostrar a você, aluno candidato, como você poderia usar essa mesma estrutura com vários temas diferentes. Só que nós vamos ter, daqui a uma semana, 2 semanas, o Raio-X Enem. Nós vamos ter uma semana super especial em que nós vamos mostrar o ranking de quais são os autores que mais caem na prova de literatura, quais são os temas de língua portuguesa que caem em toda a prova, então é praticamente certo cair na sua, e quais aqueles que não caem nunca, quais são os temas de matemática que no Enem. Então, tudo com porcentagem, com gráfico e com questão para exemplificar. Nesse ínterim, Titio vai trazer também essas estruturas prontas. Agora, você que quer conhecer melhor as estruturas, acompanhe Titio aqui. Você que quer saber a redação, quando é que eu ganhei, por que eu ganhei 120? Por que eu ganhei 80? Vamos corrigir a redação juntos? Vamos mostrar o olhar, né? Refletir sobre o olhar da banca sobre o texto de prova? Então, vamos lá. Correção dirigida, Titio Rômulo na área. Lembrando, a gente tem que fazer isso sempre, tem aquele aluno que nos acompanha desde o início, tem aquele que acaba de chegar. Competência 1 é onde a gente fala sobre gramática. 40, ele é tão ruim de gramática que está prejudicando o entendimento do texto. 80, ele comete uns erros imperdoáveis de gramática, mas dá para entender alguma coisa. 120, ele comete erros de gramática que não existem na oralidade e alguns que são típicos da oralidade. 160, ele usa gíria, ele não escreve tanto errado, mas ele usa coisas que estão certas na fala e estão erradas na escrita. Ele usa o pra. O pra é coloquial, então é erro de modalidade, ele não está se adequando à fala escrita. E o 200, até 2 erros o Enem tolera.
Competência 2, você precisa acertar a tipologia textual dissertativa e você precisa trazer uma citação de filosofia, uma citação de biologia, uma citação de quem... Você tem que mostrar como outras ciências ajudam você a formar uma opinião. É diferente de argumento de autoridade, porque o argumento de autoridade, ele vem dentro do assunto. Publicidade infantil, eu vou pegar um especialista que eu li num jornal e vou citá-lo. Agora, quando eu trago o pensamento de um filósofo, de um biólogo, para ajudar na minha argumentação acerca de publicidade, unir áreas diferentes consiste em mostrar domínio de das várias áreas de conhecimento. Competência 3, argumento que você usa para sustentar o seu texto, a sua tese. Competência 4, usar conectivos para somar um parágrafo a outro e não repetir palavras. Como é que você faz para acertar na estrutura e para não repetir palavra? Você vai ter competência 5, elaborar proposta de intervenção. Primeiro, tem que ser uma intervenção objetiva e específica. Não pode ser proposta de intervenção que resolva qualquer problema. Portanto, o governo deve prestar mais atenção no povo. Isso não é solução específica, porque isso resolve todo tipo de problema. E a sua proposta de intervenção precisa apresentar 2 agentes sociais, um como e um para quê. De novo, 2 agentes sociais, um como e um para quê. Então, vamos lá com o titio. Turn loose from your hand. Nós começamos aqui com algumas que ficaram da semana passada e vamos tentar concluir com as de hoje. Tem quantas redações no total aí? Sabe, Tonzice, quantas vieram hoje? Eu já te respondo. Tá ok. Atualmente, a excessiva utilização do plástico é um fator que vem preocupando os ambientalistas e grande parte dos países. Entre os fatores que contribuem para tal preocupação, podemos citar não só a poluição ambiental, que ele traz, mas também o seu descarte incorreto. Olha que maravilha, what a wonderful world. Nossa. Deixa eu colocar aqui. 11 redações? Ih, acho que não consigo corrigir tudo hoje não. Vamos lá então. Atualmente, eu posso manter, é um fator que vem preocupando e grande parte dos países. Isso aqui é adaptação de uma estrutura que te deu na monitoria. Eu coloco atualmente e aí eu cito o tema da banca e de o que vem preocupando o país. Aqui mudou para muitos países, adaptou. Entre os fatores que contribuem para tal preocupação, podemos citar não só a poluição ambiental, que ele traz, o plástico, mas também o seu descarte incorreto. Ótimo, excelente. Então, eu posso manter, entre os fatores que contribuem para tal preocupação, podemos citar não só, mas também, e aí, ponto final. Tudo que está sublinhado aqui é uma estrutura que você pode empregar em tudo quanto é texto, porque vai favorecer a sua fala. 2 argumentos negativos, eu já sei que aqui no meio tem que ter uma conjunção de soma. Ela está aqui. Olha aqui como é que a banca, antes de ler, já pontua. Tem 2 argumentos ali em cima, então aqui no meio vai ter 2 argumentos. São 2 negativos, na verdade, não são 2 positivos. Então vem, titio. Quando remete-se a olhar... Deixa só o titio apagar aqui rapidinho. Apagador, apagar traço inteiro. Quando remete-se a olhar o passado, erro de colocação pronominal. Quando se remete. Por que se remete? O quando é advérbio, o advérbio atrai o pronome oblíquo. Quando se remete a olhar o passado da humanidade, a Idade Média, por exemplo, é difícil acreditar como o homem conseguiu viver sem o petróleo e seus derivados, que, analisando cronologicamente, foi uma descoberta bem atual. Até aqui tá legal, salvo pelo emprego do analisado cronologicamente. Ah, não, tá bom, pensei que fosse gerúndio. Gerúndio fica feio. Entretanto, os produtos chamados de hidrocarbonetos na química têm trazido, olha só, esses produtos têm, concordância no plural, têm trazido grandes impactos ambientais, como a morte de milhares de peixes. Ótimo. Uma citação breve aqui no passado, mas não chega a ser exatamente um domínio de outras áreas. Além disso, é importante ressaltar que os sacos e sacolas plásticas, devido às suas ligações moleculares, demoram anos para degradar, para se degradarem, né? Algo em torno de 400 anos. Por isso que seu descarte incorreto, vamos tirar esse aqui?
Por isso, vírgula, seu descarte incorreto pode gerar sérios problemas às pessoas com crase, sobretudo em um futuro próximo, já que grande parte dos lixões não tem um tratamento de seus resíduos. Vamos para cima. As pessoas, portanto, devem conscientizar umas às outras para reciclar e reutilizar as embalagens plásticas e também reduzir o seu uso. Por outro lado, vírgula, o governo pode substituir, aos poucos, sacos e sacolas derivadas de polietileno por outros. Então, aqui, por outro e por outro, repetição de palavras, feitas de papel, que são muito biossustentáveis. Então, vamos lá para o titio. Primeiro, agente social. As pessoas devem conscientizar umas às outras. Então, são as pessoas, a sociedade. Utilizar embalagens plásticas. Por outro lado, o governo pode substituir. Então, tem 2 agentes sociais. Vamos fazer a soma aqui, então. Um, que é a gramática. Aqui está perigosinho, a gente está na área de 80. 2, 3, 4, 5. Competência 2, tipologia textual e domínio de outras áreas. Aqui a gente está em 120, faltou citação de outra área. 3, os argumentos utilizados foram muito bons. 160. Faltou um argumentozinho de autoridade, mas está muito bom. 4, uso do conectivo e repetição de palavras. A gente vai ficar aqui no 120. 5, propósito de intervenção por 2 agentes. 200. Deu quanto aí, diretor Zícia? 680. E nós temos aqui uma dúvida aqui do Edgleison, seu lindo. Edgleison Lima. Ele diz: eu posso contrapor argumento de autoridade? Contrapor argumento de autoridade? Pode sim. Apesar do jornal tal ou do cientista tal afirmar isso, vemos que fora do meio acadêmico, não sei o que, pode sim. Vamos lá com o titio. Esconder a lousa, passando adiante. O homem constrói sua história por meio da utilização dos recursos oferecidos pela natureza. Entretanto, é possível destacar que a variação da intensidade desse processo implica tanto aspectos positivos quanto negativos. Se, por um lado, a exploração gera lucros e supre as necessidades de consumo, por outro, resulta em sérios problemas socioambientais. Muito bem. Então, nós já sabemos que é um positivo e um negativo. Então, esse parágrafo vai defender o positivo e o segundo vai defender o negativo. Se houvesse uma conjunção adversária, um entretanto, apesar disso, unindo um parágrafo ao outro, elevaria já a pontuação por parte da banca. Na segunda metade do século XX, com a realização da Conferência de Estocolmo, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável que visa a satisfazer as demandas atuais colocadas pelo crescimento econômico, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Não obstante, a degradação das fontes básicas, apesar disso, ou mesmo assim, a degradação das fontes básicas para a sobrevivência humana, a água, o solo e o ar, continua promovendo diversos desastres climáticos, como a chuva ácida, o aquecimento global e a inversão térmica. Muito bem, a gente já tem citação histórica aqui, show de bola, conhecimento aí da preservação ambiental. Especula-se, a partir disso, a necessidade do uso de energia renovável, visto que o seu impacto ambiental é considerado menor do que o provocado pelas fontes de combustíveis fósseis. Entretanto, o interesse financeiro supera a preocupação com a sustentabilidade, devido às, com crase, atividades econômicas serem encorajadas em detrimento da base de recursos finitos. Então, muito bem, titio. Entretanto, o interesse financeiro supera. Eu colocarei, entretanto, o interesse financeiro, muitas vezes, ou na maioria das vezes, porque senão eu vou cometer uma generalização. Ou seja, a minha tese tem até um fundo de verdade, mas como eu não especifiquei sobre o que eu estava falando, a banca vai entender aquilo como uma meia-verdade. E a meia-verdade dá problema. Ok ou não ok? Então vamos lá com o titio. É essencial, portanto,
que o governo realize maiores investimentos em energias limpas. Por exemplo, realizando a ampliação de usinas solares e eólicas. Além disso, as grandes empresas devem seguir as leis ambientais e desenvolver projetos de preservação, revitalização de áreas degradadas e seguir as leis ambientais. É isso mesmo? As grandes empresas devem seguir as leis ambientais e desenvolver projetos de preservação, revitalização de áreas degradadas e reciclagem, para que assim o país consiga realizar seu desenvolvimento sem agredir ainda mais a natureza. Então, o governo é aqui agente social, realiza investimento, tal. Além disso, as grandes empresas. Ótimo, tá excelente essa proposta de intervenção. Vamos fazer aqui a nossa continha. Deixa eu engrossar aqui o piloto. Vamos lá com o titio. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá com o titio no passo a passo. Tá. 1. Erro de gramática, perere pão duro. Nós vamos para 100 e... Cadê? Tem mais de 2, mais de 3, 120. Argumento, tipologia, 200. Tipologia, domínio de outras áreas. 3, argumento, tem falácia, aqui, mas tá legal, 120. 4, uso do conectivo, repetição de palavra, conectivo, 120. Propósito de intervenção, 200. Deu quanto isso? 760. 760. O Gabriel Marinho, ele pergunta aqui, Rômulo, Diga aí, seu lindo. na citação que você colocou na estrutura em um dos seus vídeos, você diz: a biologia tem comprovado, ao contrário do que defendia Darwin, não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas o que se adapta melhor às mudanças. Me explica isso direito, já que a biologia nunca refutou Darwin. Tá, nunca refutou o Darwin? Não. Refutar, não. Partiu do que ele dizia e cresceu. Só que, na verdade, essa frase aí tá errada, porque, na verdade, o Darwin falou o contrário. Darwin falou que o que sobrevive é o mais... o que sobrevive não é o mais forte, mas sim aquele que se adapta melhor aos novos conceitos, às novas circunstâncias. Foi isso que Darwin falou. Só que aí eu perguntei para o professor de biologia e ele falou rápido, falou errado. E aí eu fui e trouxe isso para a redação. Mas aí depois, na outra aula, depois não sei se está liberada, eu fui lá e mudei e tenho usado diferente. O que eu tenho usado é a biologia nos mostra com Darwin, vírgula, que apesar... Como é que é? Quem sobrevive, que nem sempre é o mais forte quem sobrevive, mas aquele capaz de se adaptar às novas circunstâncias. Essa tem sido a frase que eu tenho usado em todas as aulas aqui ao vivo deste ano, né? Se eu não me engano, essa que você está assistindo é do ano passado. Tá bom? Então vamos lá então, seu lindo. Pode... Essa aqui já é a nova? Não, né? Tá, Vamos lá então com o Titi. Esconder, mover para baixo. Pode-se afirmar, vamos colocar aqui uma linha mais fina, pode-se afirmar, tem um hífen ali, que os problemas ambientais têm como principais causas o descarte incorreto de vários materiais e o aumento em grande escala da utilização, incluindo o plástico. Sabe-se que sua demanda de formas de uso são variáveis, pois é um produto duradouro e reciclável, mas... Conjunção adversativa, no meio de uma frase, é vírgula, mais com letra minúscula e sem o i. É esse mais aqui. Porém, mas que vem causando grandes repercussões sobre seu uso. Não fica um pouco, assim, muito claro o que é tese e o que é argumento. A gente tem que dar uma afirmação, tendo em vista, visto que, ou isso se evidencia não só por isso como aquilo outro, porque se a gente coloca um monte de trecho descritivo, a gente dá para a banca a impressão de que, na condição de autor, a gente tem muita informação e está mais preocupado em descrever do que em comprovar uma ideia ou apresentar uma ideia nova. O parágrafo fica mais descritivo do que dissertativo. Passei para cá. Visto que, então, informação 1. Jamais o visto que pode aparecer aqui no segundo parágrafo.
No esqueletinho que eu dou lá, o visto que é número 2. E o número 2 é antes de apresentar os argumentos. O número 2 não é no parágrafo 2. Essa é a posição do 4, que é igual ao 1. É só assistir aquele meu vídeo Como Tirar 1000 na redação do Enem que você vai encontrar isso aí. Então esse visto que aqui está errado. Informação 2. Ainda que visto que estivesse certo, visto que não pode ter vírgula aqui. Não vem, jamais vai ter visto que depois, antes da vírgula. Visto que, vírgula, não sei o que lá acontece. Isso não pode acontecer. Tirei o visto que. O oceano recebe, seria? Recebe 8 toneladas de plástico por ano. E o Brasil está em 16º lugar dos países, ou entre os países, que mais descartam esse tipo de lixo nesses ambientes. Então tem esse e esse aqui. Ponto. O acúmulo e as consequências aumentam, trazendo malefícios ao planeta, como, por exemplo, os peixes que, ingerindo esses produtos, podem ser intoxicados, atingindo toda uma cadeia alimentar. A falta de coletas de lixo corretamente nas cidades, a falta de coletas corretas de lixo nas cidades também pode acarretar que todos os materiais sejam tratados de uma mesma forma, sendo que o plástico pode ser renovável. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Fazendo um dueto com essa frase de Einstein, então aqui, vírgula, eu colocaria, concordando com esta frase de Einstein, o que era vilão se torna também o mocinho. Eu colocaria, pode tornar-se também o mocinho. Pois, podendo ser usado em mais de 45% dos materiais nas áreas médicas, podendo ser usado em mais de 45% das áreas médicas, além de composição de carros, possibilitando design modernos e redução de peso, entre outros, a frase não acabou. Minha mãe é boa, pois, ajudando seus filhos, criando seus netos e cuidando de sua mãe, ponto final. Quer dizer, o gerúndio é uma maldição que inventaram você colocar na sua redação. Jamais use gerúndio. Geralmente ele cava um buraco para você cair dentro. Então vamos lá com o Titi. O plástico, além das sacolas, sacolas e embalagens, apresenta um uso consciente e renovador, trazendo altos benefícios. Assim, devido à sua maior utilidade, maior será a sua produção. Tá um pouco difícil. O conteúdo tá bom, mas tá tão embolada a estrutura, não tá seguindo a estrutura que o Titio deu, que tá difícil de entender o sentido do parágrafo. Dessa forma, o uso consciente deve ser do consumidor em parceria com o governo, que, separando o seu lixo, ao gerúndio de novo, em sua residência e coletando de forma correta, podem ser grandes aliados para a diminuição dos problemas ambientais. Tampouco podemos esquecer, além disso, não podemos esquecer o uso de bolsas no lugar de sacolas para compras, onde podemos diminuir, onde é lugar, não tem nenhum lugar anterior. A estrada do Magarça, onde fica o Colégio X, o centro de São Paulo, onde moramos, só pode se usar onde para fazer referência a lugar, onde podemos diminuir a utilização exagerada e apostar nas ideias renovadoras, sem que se prejudique tanto o meio ambiente quanto os seres vivos. Vamos corrigir aí, vamos lá com o Titio, colocar trabalhado no rosa. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem que saber que alguns alunos já vêm acompanhando de longe e outros estão mandando pela primeira vez a redação, né? Então, existem graus diferentes aí. Na gramática, a gente vai estar lá no 40, porque o erro prejudicou o entendimento. Tipologia textual, né? O parágrafo está truncado, mas tem uma citação de outra área de conhecimento. Então, aqui a gente está em 120. 3, argumentos empregados, né? Estão razoáveis. 4, repetição de palavra uso do onde incorreto. 4 é 80.
a proposta de intervenção, que tem o como e o porquê, ele se incluiu, colocou citarmos, né? O uso deve ser em parceria com o governo. O uso consciente deve ser do consumidor, tem o consumidor e o governo, tem 2 aqui. Então a gente já pode botar 200 aqui. Abre o seu mais cheio de uma coisa é o critério da competência, outra coisa é a gramática, não pode se apenar 2 vezes. Como é que ficou aí? 560. 560. Titio, Diga aí. Gláucia Martins pergunta, já que você falou aí, ela pergunta, por que não pode usar gerúndio na redação? Tá. A gente não vai usar que não vai dizer que não pode. A gente vai dizer que não deve, porque na maioria das vezes o gerúndio ele descreve e ele cria uma expectativa de continuidade que os alunos de parágrafos longos não cumprem. Então, Maria ajuda muito seus filhos, fazendo o dever de casa com eles, acompanhando sei o que lá. Não, Maria ajuda muito seus filhos. Além de fazer o dever com eles, ela também costuma levá-los à praça para passear, não sei o quê. Então, quando você tira o gerúndio, você se força a fazer uma estrutura de texto melhor. Fica menos acomodado. E a maioria das pessoas, quando coloca o gerúndio dentro do texto, se estrepa. Então, pode ser que você encontre um bom texto, bem avaliado usando o gerúndio, mas isso é raro. Tá ok? Porque fica mais perigoso. Vamos lá com o Titio, então. Esconder a lousa. Passei adiante, redação de número 4. Tô rápido hoje, né? Será que hoje eu consigo corrigir tudo? Ué, essa aqui é a mesma? Essa aqui é a mesma. 5. Esconder lousice. Vamos lá com o Titio. Esconder lousa. Cadê? Mover para baixo. A evolução da indústria e da tecnologia representam, oh meu Jesus, quem é o sujeito da frase, Deus? Quem é que representa? É a evolução. Então, a evolução da indústria da tecnologia representa. Isso é um erro muito comum no Enem. O matador de crianças e idosos fugiram. Não foi! Quem fugiu foi o matador. Apresenta o grande avanço da humanidade nos últimos tempos. Porém, esse avanço, repetição de palavra, avanço e avanço, trouxe consigo problemas que antes não existiam. Um grande exemplo disso é o plástico, um material multiuso e essencial para o cotidiano, mas que também provoca danos imensuráveis ao ser humano e à natureza. Então, humanidade e humano. Pois é, vamos refletir sobre isso aí. A criação do plástico, aliada ao modelo de vida capitalista, propicia uma geração desenfreada de produtos descartáveis que, após o uso, acabam nas ruas por não terem uma destinação adequada. Isso aqui acontece por quê? Isso aqui é uma ideia. As crianças, quando não têm educação adequada, costumam não irem muito bem na escola. Ponto final. Não pode acontecer isso. Todo parágrafo, assista aquele meu vídeo, Como Tirar Meu no Enem, precisa ter uma ideia e ter argumentos que dão suporte na ideia. Não é isso ou não? Então, vamos lá. Além disso, os resíduos que chegam à natureza têm, agora sim, os resíduos, tinha que vir para cá, faltou o circunflexo, propriedades de longa duração, permanecendo centenas de anos sem se degradar. Dessa maneira, rios são poluídos, inviabilizando o uso de água, tanto homens quanto... Ótimo. Não tem uma opinião aqui. O que tem é uma descrição de um mal causado. Então, faltou juízo de valor aqui. É como se esse parágrafo nem existisse, porque o seu texto dissertativo ele não é descritivo. Eu poderia colocar... É alarmante e crescente a degradação provocada pelo plástico no meio ambiente. Aí é uma ideia. Aí eu venho descrever para provar o que foi dito antes. Em vista de tais fatos, que fatos são esses? Não é bom citar a estrutura da oração, né?
percebemos a importância da realização das campanhas pelas ONGs, visando a conscientização da população em relação ao problema, de maneira em que todos usem o plástico como um recurso benéfico para o homem. Gente, é uma proposta de intervenção só na última linha e muito simples, muito frágil. Então, vale 40. Vamos ver aí como é que vai ficar a correção. Vamos lá com o titio. 1, 2, 3, 4, 5. Muito erro de concordância, então aqui a gente vai ficar com 80. Tipologia textual e domínio de outras áreas, tem mais descrição, faltou domínio de outras áreas, 80. Argumentação, não está 80. Uso dos conectivos, aí tá legal, a gente vai colocar 160. Proposta de intervenção, 40. Deu quanto? 440. 440. Vamos lá então com o Titi. Professor. Melhorar na próxima. Oi. A citação de outra área deve ser colocada sempre no terceiro parágrafo ou não tem preferência? Pergunta o Christian Pereira. Seu lindo, pode ser colocado, Christian Pereira, pode ser colocado até na introdução, né? Você começa a redação. A biologia tem nos mostrado com Darwin que nem sempre é o mais forte quem sobrevive, mas aquele que se adapta a novos conceitos, a novas circunstâncias. A publicidade é um fator que levou a sociedade a escolher melhor. Aí ele começa a falar sobre a publicidade e mostra como o homem tem que se adaptar àquela publicidade para poder ser feliz no seu processo de escolha e formação de moral. Enfim, pode aparecer na conclusão e qualquer parte do desenvolvimento. Titi. Plástico. Já corrigi essa ou não? Acho que foi essa aí, cara. Menino, é a mesma redação que a... Ou eu estou voltando? Não, a evolução. A que tu corrigiu anteriormente foi outra. Essa aí já é nova. Eu acho que botou a mesma redação, a Ana botou a mesma redação 3 vezes. É? A Ana hoje, eu acho que... Será que ela saiu da igreja e está bebendo, gente? Essa menina é crente, porra. Tá? Vamos lá então, minha amiga. A natureza nas mãos do homem. Não é errado, mas evite pular linha, tá bom? Atualmente, o consumismo vem apresentando no Brasil algumas reações negativas. Entre os fatos mais preocupantes, podemos citar não só a falta de interesse em reciclar sacolas plásticas, mas também o risco que ela pode oferecer quando não descartada corretamente. Devido ao fato de que muitos materiais são o quê? Contados por peso em empresas brasileiras, os saquinhos muitas vezes, nem sempre, né? Entram em desvantagem por serem muito leves. Portanto, não despertam tanto o interesse nas cooperativas, não sendo economicamente viável, de modo que se torne muito difícil sua limpeza e descontaminação. Entendi. Não ficou tão claro, mas a ideia tá boa. Quer dizer, alumínio você compra por peso, então todo mundo quer reciclar o alumínio, catador quer pegar alumínio, papelão é peso, então agora o plástico é leve. Então para os catadores, interessa sair por aí numa praia tirando sacola plástica? Não, joga na água, a tartaruga marinha vai lá, engole aquela porra, morre, e você ainda vai ter que prestar conta a Deus pela vida daquela tartaruga marinha, por causa de uma sacola, não é isso? Que você jogou e matou o bichinho. Mas como é que pode, né? As pessoas são... Eu estava dirigindo esses dias, me deu vontade de fechar o carro, causar um acidente. O cara com as crianças do lado, chupando um picolé e jogando plástico, jogando pela janela. Sabe, uma imundice. Tem um lugar, uma escola que eu dou aula, não vou citar, você entra na sala de aula, os alunos vão comendo biscoito e vão jogando farelo, né? Joga paçoca em cima do coleguinha, joga não sei... Quer dizer, a coisa da sujeira, isso é elementar do ser humano, da imundície, Mas assim, é o elementar é você tomar um banho, né? E você querer olhar para um lado, olhar para o outro, não querer ver sujeira perto de si, né? É o mínimo e a gente não encontra. Vamos lá então, Titinho, muitos lugares. Mover para cima. Podemos afirmar que o descarte devido a essas embalagens pode
Gente, olha o mesmo erro de concordância. Podemos afirmar que o descarte dessas embalagens pode trazer sérios danos. Não são as embalagens que vão trazer, mas é o descarte da embalagem. Sérios danos à natureza e aos seres humanos, através da falta de conscientização de muitos. Hoje temos muitos, minha repetição de palavra direto, hein? Rios poluídos e maior dificuldade no tratamento de esgoto. Faltou citação de outra área, faltou escrever mais um pouquinho. Por quê? Como? As pessoas, portanto, deveriam ter mais sabedoria e cuidado na hora de se desfazer desses objetos. Que objetos seriam? Sacolas? Bom seria é meio cafona para você colocar numa redação. Bom seria, você coloca naquela poesia que você vai ler na igreja domingo, né? Bom seria se a população inteira se adaptassem, a população se adaptasse às sacolas reaproveitáveis de papelão, que além de recicláveis, nos ajudam, eu sei que tem que dar concordância, a preservar a natureza, melhorando a qualidade e aumentando a expectativa de vida. Você sabe que o autor dessa redaçãozinha aqui não foi muito feliz na estrutura, né? Mas a linha de pensamento, a linha argumentativa tá excelente, né? Na argumentação, a nota vai ser boa. Olha só, olha o problema aqui. Proposta de intervenção. As pessoas deveriam ter mais sabedoria. Bom seria se a população se adaptasse a essa cola, preservar. As pessoas e a população é o mesmo agente social, gente. Tem que ter dois agentes. Como é que eu vou dizer? Vou dizer o quê? As crianças deveriam estudar mais. Os infantis devem, porque é o mesmo agente. Então, vamos lá, titio, fazer a nossa continha aqui. Trabalhado no rosa. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, titio. 1. Gramática. Casa do 80. 2. Tipologia textual, domínio de outras áreas. 120. 3. A argumentação tá boa. 160. 4. Uso de conectivo, repetição de palavras. 80. Proposta de intervenção com dois agentes, mas como, mas para quê? 120 ou 80? 120. Deu quanto isso aí? 560. 560. Nossa senhora. Vamos lá então, titio. Titio, Diga aí. a referência com outras áreas do conhecimento tem que ser citada no segundo parágrafo? Não. Mas você já fez uma pergunta, não fez? Eu fiz outra similar. Um perguntou se tinha que ser no segundo ou tinha que ser no terceiro, né? É no terceiro. Meu Deus. Não, o titio já falou que pode ser em qualquer lugar. E o Márcio Paulo, na verdade estava procurando essa, ele pergunta, escrever de 22 a 23 pode interferir na nota? Pela quantidade de 6, 7 linhas deixando em branco? De forma alguma. A redação faz de tudo, a banca faz tudo para colocar sua nota para cima. Você fez mais de 7, conseguiu se expressar, não tem diferença nenhuma. Ela vai vê-lo da mesma forma, tá ok? Vamos para o intervalência? Aí a gente já volta. Fazer um intervalinho para não ficar nessa bateria violenta. Então vamos lá.
Nobody move, nobody get hurt. Ninguém se mexe, ninguém tem nada com isso. Nobody move, nobody get hurt. Isso, quem tá gritando isso aí ó, é o diretor sim. Eu só tô aqui cantando. I wanna touch the sky, I wanna fly. Dando esses pulinhos pra esquerda. Tava aqui no estúdio, tem um ar-condicionado forte, tá, porra, né? Você tá no casaquinho, né, diretor Zice? Ele bota o casaco lá em cima e eu fico aqui igual a Frozen fazendo let it go, com, né, o jato de neve saindo dos meus lábios. Atenção, titi, esconder a lousa. O homem constrói sua história por meio da utilização dos recursos. Vou vir para baixo. Dos recursos oferecidos. Isso aqui promete, hein? Pela natureza. Entretanto, é possível destacar que a variação da intensidade desse processo implica tanto aspectos positivos quanto negativos. Se, por um lado, a exploração gera lucros e supre as necessidades de consumo, por outro, resulta em sérios problemas socioambientais. Essa aqui não foi também já? Já foi corrigida. Já foi corrigida. Ele tá doidinha, amiga Ana. Esconder lousa. Será que a Ana tá... Tem certeza, garotão? Essa aqui não. Gente, será que é? Tô preocupado com minha amiga Nícia. Vamos lá então. Minha amiga. Relativo ao plástico, tá muito simples relativo ao plástico. Relativo ao uso correto do plástico, relativo à cultura de uso do plástico, relativo ao consumo de plástico na sociedade. Relativo ao plástico, vírgula, é possível destacar tanto aspectos positivos como negativos. Se por um lado, vírgula, tem ajudado muitos cidadãos, ponto e vírgula. Por outro, vírgula, se mal descartado, vírgula, prejudica o meio ambiente. O plástico. Então já tem repetição de plástico e plástico. O plástico é um material maleável, fácil de transformar em diversos objetos, desde aqueles onde são colocados cremes, produtos de limpeza, a sacolas. Aqui não tem esse negócio. Esses objetos são muito úteis em suas finalidades. Entre eles, a sacola é a mais comum entre muitas pessoas. Ela está sempre na maioria dos supermercados, padarias, ajudando. Então, esses processos são muito úteis em sua finalidade. Entre elas, as finalidades, a sacola é a mais comum entre. Então, eu tenho entre, repetição de palavra constante. Convém lembrar ainda que é um material com longa durabilidade, leva cerca de mais de 400 anos para se decompor. E quando esse material é jogado em qualquer lugar, causa danos graves ao meio ambiente. Nos rios, vírgula, muitos peixes morrem por comê-los, pensando serem um alimento. Grande quantidade nas ruas, olha só. Nos rios, muitos peixes morrem por comê-los, pensando que serem alimentos. Ponto. Vou falar agora de outra coisa. Grandes quantidades nas ruas entopem bueiros, facilitando alagamentos e também a quantidade exagerada de descartes, eu colocaria de descarte, de maneira inadequada, vem superlotando os lixões. Eu colocaria assim, grandes quantidades nas ruas entope os bueiros, vírgula, o que facilita, que aí você tira o gerúndio, para não ficar superlotando, facilitando, repetição do gerúndio ando. Sendo assim, é necessário um investimento maior por parte dos governantes em materiais recicláveis, que causem menos impactos ambientais e em locais mais adequados para depositar os plásticos não recicláveis. E também uma conscientização de boa parte da população quanto à redução de consumo dos mesmos. Então vamos lá. É necessário investimento maior por parte dos governantes. Então o governante vai em materiais recicláveis que causem menos impactos ambientais e em locais mais adequados para depositar plásticos não recicláveis. Mais repetição. Recicláveis e recicláveis. E também, esse aqui tá demais. Além disso,
é relevante ou seria relevante uma conscientização de boa parte da população quando a redução seria quanto à redução com crase de consumo dos mesmos. Não se pode usar o mesmo para fazer referência ao antecedente dessa maneira, passando a reutilizá-los. Então, vamos fazer a correção disso aí. Titio, coloquei aqui. Então, vamos lá. Pro vermelho. 1, 2, 3, 4, 5. Gramática 40. Muito erro de concordância, crase, pontuação, uso de gerúndio. 2. Tipologia textual, o texto dissertativo, domínio de outras áreas. Então, aqui a gente está em 120. 3. Argumentação, 120. 4. Uso dos conectivos e repetição de palavras, 80. 5. Proposta de intervenção, 160. Deu quanto isso aí? 520. 520. Next stop. Foi ou não foi? Esconder a lousa. Redação de número 10. Ô, titio. Oi, qual é a perguntícia? Tem uma perguntinha aqui. Posso colocar a citação... Vou fazer 2 perguntas aqui, tá? Posso colocar a citação na conclusão? Pode. Depende, mas pode. E a outra pergunta é... Como argumentar na introdução sem usar uma estrutura pronta? Como argumentar na introdução Na introdução. sem usar uma estrutura pronta? Isso. Deixando para a banca bem claro o que é tese e o que é argumento. Você começa delimitando o assunto, expondo a sua opinião. Aí você pode colocar um ponto continuativo e depois citar os argumentos, sem colocar um porquê, um visto que. Isso pode fazer. A questão é que para quem não tem o hábito, com a estrutura pronta, fica mais seguro de ser feito. Diga aí. Só essa? Então vamos lá. O plástico nos dias atuais tem fundamental importância para a economia, visto que é bem versátil, tem baixo custo de produção, entre outros fatores. Se por um lado pode ser bastante atrativo para a indústria, por outro, se por um lado, vírgula, pode ser bastante atrativo para a indústria, ponto e vírgula. Por outro, vírgula, agride o meio ambiente, mata animais, polui vegetações e rios. Nosso sistema econômico, o capitalismo, exige produção rápida, em grande quantidade, e quanto menor for o gasto, melhor. Tá bonitinho esse texto aqui, hein? O plástico tem sido o utensílio primordial nesse processo, tendo em vista que seu uso vai desde a fabricação em grande escala de simples sacolas até chips para instrumentos tecnológicos de última geração. Excelente. Se por um lado por outro, então tem positivo e negativo, quer dizer que aqui vai ser positivo e negativo, a conjunção para mudar ela é adversativa. Perfeito. Contudo, esse uso desenfreado desse derivado, então não. Repetindo. O uso desenfreado desse derivado do petróleo tem gerado vários... Para não repetir plástico, a pessoa foi iluminada e colocou derivado do petróleo. Olha que lindo. Tem gerado vários danos à natureza, rios, natureza. Ponto continuativo, né? Rios são poluídos, extensões territoriais enormes são preenchidas com tal material. Animais aquáticos morrem por sufocamento após ingerirem resíduos plásticos, acreditando ser alimentos. Tu vê que as pessoas pegam o texto motivador e aí você tem que fazer uma paráfrase, uma adaptação. O prejuízo é tão grande que, em casos extremos, pode haver o extermínio de determinada espécie de uma região, desenvolvendo assim um desequilíbrio ambiental, podendo até alterar a cadeia alimentar do ecossistema. Eu não tiraria ponto, mas em vez de botar o podemos, eu colocaria o que pode. Vou colocar lá para cima, você vir para cima. Logo, é preciso que mais políticas públicas sejam elaboradas em relação ao uso de plásticos. Para isso, o Estado poderia estabelecer parcerias com organizações não governamentais, ONGs, 2 agentes sociais que já adotam projetos voltados para a reciclagem. Por exemplo,
ou algo semelhante. A sociedade tem que ser bem, eu colocaria deve ser bem informada por meios de programas de comunicação social a esse respeito, pois em última análise tudo depende da mesma. Caramba, o final foi o tiro. Primeiro, tudo depende da mesma, não pode usar a mesma a fazer referência antecedente. Ti já falou. Maria saiu de lugar de casa com um carro da mesma. Não, ela saiu com o seu carro. O com depende dela. Tudo depende dela, o quê? É uma generalização. Será que tudo depende da sociedade? Tudo mesmo? Então, esse finalzinho aqui que, né, foi... Pisou na merda. Aqui pisou na merda. Então, vamos lá, Titi. Colocar aqui. Vamos fazer a nossa contícia. Trabalhados no rosa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, gramática, 160. Tipologia textual, com friado, que é 160, faltou citação mais clara de outra área de conhecimento. 3, que é a argumentação, 200. 4, uso do conectivo, 200. Ah, não, aqui vai ter que ser 160 nessa argumentação, porque fez uma generação aqui embaixo que afeta 160. 200, proposta de intervenção, 200. Então, ficou quanto aí? 880. 880, aquela nota sagrada, né? Titio, Diga aí. Letícia Marcos pergunta, Sua linda. o argumento de autoridade deve ser cópia fiel da frase do autor? Ou pode ser uma adaptação de alguma forma? Uma adaptação, uma paráfrase, uma citação indireta sua, né? Exatamente. Essa é a última. Não é a última essa? É. Exatamente. Esconder a lousa. Desde a década de 1930, que a humanidade produz e usa o plástico, e com o passar dos anos, sua importância para a sociedade apenas aumentou. Devido às inúmeras vantagens das embalagens plásticas em relação a outro material. Não pode. Ele foi ao restaurante comer devido à fome. Aí foi ao restaurante comer, ponto. Devido à fome, não pode. Então, vírgula, cadê Titio? Mover para baixo. As números das plásticas. Tá, vírgula. Devido às inúmeras vantagens das embalagens plásticas em relação a outros materiais. Outro assim, se reciclado corretamente, seus males se tornam ínfimos ou até mesmo nenhum. Não está certo. Outro assim quer dizer além disso. Aqui está falando de importância devido a inúmeras vantagens. Ah, não, tá bom sim, porque ele falou positivo e positivo. O plástico tem diversos... O outro assim, gente, estou dizendo que ele é a conjunção aditiva. Então, só se forem dois argumentos positivos. Isso aconteceu aqui em cima, tá bom. O plástico tem diversas características que o sobrepõem a outros compostos, por exemplo, resistência, economia, flexibilidade, etc. Dessa forma, vem se tornando cada vez mais necessário no cotidiano das pessoas, pois é usado de simples sacolas de supermercados a modernos nanochips, ou até mesmo surpreendentes objetos criados por impressoras 3D. Além disso, a eficaz reciclagem do plástico minimiza ou zera seus pontos negativos, pois devido à sua difícil degradação, quando descartado erroneamente, o plástico pode gerar diversos problemas, como entupimento, não tá bom. Falou aqui do positivo e aqui do negativo. Lá em cima ele prometeu falar de positivo com positivo, quebrou a coerência do texto. Mover para cima. Poluição em rios, mares. Enfim, apesar dessas adversidades, é evidente que o principal culpado desses acontecimentos não é o plástico, mas sim o homem. Tá bom, voltou para positivo. Percebe-se, vamos colocar um positivo mais ou menos. Percebe-se, portanto, a necessidade do governo implantar medidas socioeducativas que mostrem as maneiras corretas de reciclagem do plástico, assim aumentando a conscientização popular. Nesse mesmo sentido, escolas devem elaborar projetos nas áreas afins a esse assunto, de modo que mostrem aos alunos as desastrosas consequências dos resíduos que que são corretamente reciclados. Assim, em alguns anos, haverão pessoas, não pode, haverá, verbo haver antes de existir não varia,
pessoas bem mais conscientes em relação a esse problema. Então vamos lá com o Titio. Vermelho, vermelhando, vermelhou. 1, 2, 3, 4, 5. 1 gramática, não está tão ruim não, né? Então vamos colocar aqui 160. 2, tipologia textual está excelente, domínio de outras áreas não está explícito aí, então 160. 3, argumentação está ok, vou colocar aqui 200. 4, uso dos conectivos, está legal, mas aqui a pontuação provocou inconsistência, 160. Propósito de intervenção está excelente. Professor, mas ele colocou um haverão lá no final. Sim, o Enem perdoa até 2 erros aí, né? Para dar 200, eu ainda dei 160. Deu quanto aí? Clássico dos clássicos. 880, é isso? Foi mesmo? Yes. Então... Titio, palavra puxa palavra. Uma ideia traz outra. E assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Posso usar essa citação do Machado de Assis em minhas redações na conclusão? Pergunta o Alencar Pereira. Sim, pode sim. Agora é bom dizer que ela tem que estar relacionada ao tema abordado pela banca, não é isso? Então vamos lá com o Titi. Tudo bem? Tudo bom. Outra perguntinha aqui. Rômulo, é arriscado usar argumentos simples na redação? Muito simples? Depende do que é simples, né? Se você disser o simples de uma maneira legal, correta, ele deixa de ser simples. O simples é relativo. Tem que ser argumento verdadeiro, trazido da realidade ou do texto motivador, né? Agora, apresentar muito objetivamente, a maneira de apresentar que é perigosa. Maravilha. Só isso? Por hoje é só, pessoal. Seus lindos, beijo, titio. E próxima semana vai ter uma aula maravilhosa para vocês. Domingo, segunda, feriadice. Na outra, raio-x Enem. E lembrando aqui, ó, que já está no ar mais um Diredicas do Direton, falando sobre um filme maravilhoso para você que não quer desistir dos seus objetivos. Porra, Diredicas do Direton. Show de bola. É isso. Tchau, tchau. ProEnem, a preparação que vai além.